E vamos retomar falando de plataforma de voto eletrónico, de um projeto concreto que já vamos conhecer de seguida. E para isso vou falar com o Luís Ferreira, diretor da IT da Ordem dos Advogados, e com o Ruth Ares, da Administração Pública Minsight. Olá aos dois, muito bem-vindos. Explique-me o que é esta plataforma. Quero que eu lhe explique do lado da Ordem o que é que... Sim. Olha, nós... Ou se quiser, o que é que fez a Ordem avançar por esta Nós, plataforma? no dia 30 de novembro de 2016, saímos da Ordem dos Advogados às 9h30 da manhã. As eleições tinham decorrido nos 3 dias anteriores, 3 dias, um processo grande, com um último dia de votação presencial. Estávamos com um universo de cerca de 30.000 advogados e eleitores. Estávamos a fazer as eleições que fazemos de 3 em 3 anos para os órgãos nacionais e regionais da Ordem e ainda para os órgãos da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. É um processo que até esse ano foi feito por voto por correspondência. Obrigava-nos a enviar material eleitoral. Não sei se está aqui algum advogado que se recorde dessa altura. Nós enviávamos umas folhas picotadas com 16 listas cada folha, 7 envelopes com o nome de cada órgão, depois 7 envelopes personalizados para saber que o advogado tinha votado para aquele órgão, depois um envelope maior para pôr aquilo tudo, depois um termo de autenticação para garantirmos que tinha sido o advogado que tinha feito aquele voto, depois recebíamos os votos, depois registávamos o voto numa plataforma para saber quem é que tinha votado por correspondência, quem é que podia votar no local, e depois, no último dia, que era sempre, tinha que ser até ao último dia de novembro, que é o que está no nosso regulamento, contávamos os votos. Nesse dia, acabámos às 9h30 da manhã, aqui em Lisboa, 14 mesas eleitorais. Cada mesa eleitoral tem que ter 4 presidentes, secretários e vogais, que são advogados que disponibilizam um dia para estar a dar apoio a este processo, e foi extenuante. Atingimos o limite de conseguir fazer umas eleições assim. Em 2016 já tínhamos segunda volta, portanto, passado 15 dias, voltámos a fazer o mesmo. Nós já tínhamos a possibilidade de fazer voto eletrónico nos estatutos da Ordem já há algum tempo, em 2015, na última revisão também está, e o bastonário eleito, o Dr. Guilherme Figueiredo, que ganhou as eleições em 2016, decidiu que as próximas eleições seriam já por voto eletrónico. Mas a necessidade foi uma necessidade provocada, o processo logístico era tão complicado que tínhamos que dar um passo em frente e os advogados há muito tempo que são obrigados a usar ferramentas digitais na sua relação com a justiça. As plataformas com que interagem no âmbito da sua atividade são todas praticamente desmaterializadas, portanto seria fácil darmos este passo. E a razão foi essa. Mas estamos a falar de um voto, de um ato eleitoral, não é? Para a Ordem dos Advogados, como para a Caixa de Previdência dos Advogados e solicitadores. Portanto, estamos a falar de um processo que evidentemente exige um nível de confiança, de credibilidade, sim. De segurança muito especial. Confiança, muita confiança. Nós, não fosse a Ordem dos Advogados, começámos por elaborar um regulamento eleitoral que aprovámos em agosto de 2019, que enquadrou todo o processo. O formalismo necessário a uma eleição na Ordem dos Advogados é detalhado, prevê tudo. Trouxemos para o voto eletrónico, não é um voto eletrónico em quiosque, foi logo de início decidido que seria um voto a partir da internet, o iVote, se quisermos chamar assim, e todas as garantias que nós queremos ter no mundo físico, quisemos passá-las para este novo paradigma. Constituímos uma comissão eleitoral que tinha um representante de cada um dos órgãos que vão ser eleitos, mas indicados por esses órgãos que estavam em vigor, também da Caixa, e em conjunto com os serviços da Ordem, acompanharam todo o processo, menos a escolha da plataforma, que isso foi um processo de contratação pública, mas depois toda a implementação e desenvolvimento do projeto até o ato eleitoral foi acompanhado por essa Comissão Eleitoral. O foco foi mesmo, e na altura, em 2019, foi a primeira vez que fizemos um ato eleitoral com recurso a estas plataformas. A questão era mesmo a confiança. Pusemos um grande foco na confiança do sistema
foi desde o início decidido que tínhamos que ter outra empresa, além da fornecedora da plataforma, completamente externa, a auditar todo o processo. O primeiro ato eleitoral tivemos uma auditoria muito mais técnica. Estava previsto, inclusive, se necessário, fazermos uma auditoria ao código usado nas aplicações que serviram ao processo eleitoral. Se alguém dissesse no final, eu não acredito nos resultados, ou pusesse em causa fosse o que fosse, tínhamos a possibilidade, porque o código tínhamos criado de maneira de o congelar e de conseguir, não sabia quanto tempo íamos demorar, se um ano, se dois, a correr o código todo para provar que não teria havido qualquer fraude. Ou qualquer fraude. Tivemos muita preocupação nos processos de segurança. Quais foram as necessidades tecnológicas que isto vos exigiu? Olha, nós... a base foi sempre a confiança. Nós temos uma página onde um advogado se dirige para... onde qualquer um de nós se dirige para introduzir a informação mais ou menos confidencial, é o nosso dia-a-dia. Quer dizer, fazemos compras online, vamos ao home banking. A transmissão da informação entre um dispositivo que está a ser usado para fazer um voto, a transmissão daquela informação para uma plataforma, seja ela de comércio online, seja, neste caso, de votação, é mais ou menos pacífico. Nós acreditamos que aquilo que estamos a transmitir é transmitido de forma segura. Depois, o que é que acontecia à informação quando ela chegava ao voto, neste caso, quando ela chegava à plataforma eleitoral? Aqui é que começam as preocupações. Que é, o voto tem que ser anónimo, não há dúvida nenhuma sobre isso. A confidencialidade, toda a gente aceitava que a informação era... O problema não estava ali. Agora, quando chega à plataforma eleitoral, o que é que acontece aos votos? Nós nunca quisemos que essa infraestrutura fosse da Ordem. Não quisemos ter nada, a Ordem não tinha nada a ver com isso, era tudo de uma entidade externa. Agora, nós tínhamos que ter as garantias que o voto, quando entra, fosse completamente anonimizado, e durante o decorrer do processo eleitoral fosse mantida a sua confidencialidade. Ninguém, nem a empresa proprietária da plataforma que nos está a fornecer um serviço, a alugar-nos uma plataforma, poderia ter qualquer hipótese de aceder aos votos durante o processo. Havia várias soluções para isso, chaves criptográficas espalhadas e partidas pelos membros da Comissão Eleitoral que selam a urna ou encriptam a urna e ela é só desencriptada no final da votação, voltando a introduzir as chaves criptográficas dos membros da Comissão Eleitoral. Fizemos esse processo, usámos 9 chaves para encriptar e depois 5 para desencriptar. Deu confiança ao processo, que ninguém sabe durante a votação o que é que está a acontecer ao voto. E depois, muito importante, e foi uma característica que nós, desde a primeira vez que começámos a falar em voto eletrónico, exigimos foi que é obrigatório que quem está a votar tenha uma forma de saber que o seu voto foi contado. Porque nós, quando começámos a ver soluções de voto eletrónico, aquilo acabava a dizer obrigado, registamos o seu voto. E pronto, para mim, obrigado, registamos o seu voto. Isto não dá confiança nenhuma a ninguém. Nós pedimos e exigimos que a plataforma desse um recibo de voto ao eleitor, que não criando qualquer conexão entre esse recibo de voto e o seu sentido de voto, nem sequer a data e a hora, para não haver possibilidade. Imagino que alguém vota às 4 da manhã, é a única pessoa a votar às 4 da manhã. Não quisemos quebrar qualquer ligação entre o recibo de voto e o votante. E com esse recibo de voto, que era um hash, era um conjunto de caracteres, 12 caracteres... Sim, e um QR Code. E um QR Code. Nós, no final, publicámos todos os hashes e o advogado pedir à página da Ordem ver se aquela sequência de caracteres constava da lista dos votos que tinham sido contados. E esta questão do recibo de voto trouxe uma grande confiança ao processo, porque nós dissemos votaram 20 mil e tal, ou 23 mil e tal advogados, estão lá 23 mil e tal hashes, toda a gente que foi procurar o hash encontrou lá a verificar que o seu voto foi contabilizado. Os membros da Comissão Eleitoral, como eram representativos de todas as sensibilidades da Ordem, perceberam a credibilidade do processo e conseguimos trazer bastante confiança ao processo. Estas eleições que nós fizemos como Insight é o 5º processo de voto a partir da internet que nós realizamos na Ordem. E este finalmente conseguimos que tudo corresse exatamente da forma
como nós pretendíamos. Com uma questão que eu não referi, mas que para nós é muito importante, é o universo eleitoral. Todos os dias se inscrevem novos advogados e todos os dias há advogados que suspendem a sua inscrição pelos mais variados motivos. Nós não podíamos, como era no passado, fechar o universo eleitoral 2 meses antes, que era o tempo que precisávamos para mandar a correspondência e receber os votos. Com estas plataformas, e concretamente com esta, nós conseguimos retirar direito de voto a advogados que tinham suspendido a inscrição 2 dias antes do ato eleitoral. E também isto dá grande confiança ao processo. De muitas especificidades e de muitas exigências. Que tipo de solução é que foi encontrada e quais foram as principais etapas deste processo? A Minsight tem cerca de 40 anos de experiência em processos eleitorais e isso fez-nos ter a necessidade, e face a todos os requisitos do mercado, de criarmos a nossa própria plataforma de voto eletrónico. Tendo por base tudo o que tem a ver com segurança, que assim o exige, este tipo de plataformas, desde encriptação a tecnologia blockchain, que permite não só a plataforma ser auditável, como a questão que o Luís estava a referir, não é possível nunca saber a intenção de voto de determinado eleitor. E isso criámos essa nossa plataforma que permite dar suporte a um processo eleitoral do início ao fim, permite que a eleição seja online, presencial ou um regime híbrido, presencial e online. No caso da Ordem foi apenas online, em que foi definido como é que os eleitores acederiam à plataforma, em termos de login e password, e através de um simples link, cada eleitor conseguiu exercer o seu direito de voto no seu telefone, tablet, PC, de forma muito fácil, sem ter que instalar software, sem ter que haver qualquer tipo de deslocação. Em termos de fases de projeto, nós estivemos muito com a Comissão Eleitoral a definir tudo o que são requisitos e customização de ecrãs, assim como a configuração dos eventos. Havia um conjunto de órgãos que iam ser eleitos com as suas especificidades e que tinham que ser configuradas na plataforma. Há uma fase de testes, tanto da Comissão como de mais elementos do cliente. Quando a solução está de acordo com os requisitos definidos, ela passa para a cloud, que é onde nós temos a plataforma. Há uma simulação de como seria a eleição naquele momento. E depois há todo o acompanhamento da votação em si. No caso da Ordem foram 3 dias que tivemos a acompanhar. Esse acompanhamento passa por monitorizarmos não só infraestruturas como a própria plataforma, garantindo que está tudo bem. Vamos produzindo reportes diários de acordo com o número de votação que vamos tendo para acompanharmos como é que está a ser em termos de adesão. No fim, há a comunicação dos resultados. E no caso da Ordem, que tem nos seus estatutos esta figura externa, tanto à Ordem como à Minsight, que faz auditoria, no fim do processo damos suporte a essa empresa de auditoria em termos de relatórios, qualquer tipo de questões que eles pretendam ver em termos da plataforma e dos resultados. Basicamente são estas as fases que fazemos num processo, neste caso, de eleição online. Mas houve aqui uma curva de aprendizagem, pelo que eu percebi, não é? Porque este último ato é o ato perfeito, entre aspas. É o ato perfeito. Tínhamos resultados às 10 da noite, já confirmados pela auditoria, o que nos deu a todos uma grande tranquilidade e deu para ir jantar. Passaram de sair às 9 da manhã depois do pequeno almoço para conseguirem ir jantar. Sim. Não, mas houve uma curva de aprendizagem e eu acho que houve uma curva de aceitação desta forma. Eu acho que é irreversível. O melhor que nós temos hoje em dia já não se fala na Ordem em voltar ao processo antigo. Isto significa que este processo trouxe confiança. O que é que nós aprendemos? Aprendemos que nunca se faz um apuramento de resultados online. Fizemos isso da primeira vez, sem termos a auditoria presente e a passagem, por exemplo, de resultados, não foi com a Minsight, mas a passagem de resultados brutos para a aplicação do método DONT foi mal aplicado e causou-nos um constrangimento que não devia ter acontecido. Aprendemos que não se fazem estes processos ao vivo, tem que uma empresa externa de auditoria tem que validar para evitar erros grosseiros como este foi.
aprendemos que estamos a desperdiçar recursos a enviar credenciais de voto por correio físico, porque o nosso regulamento, que é de 2019, ainda obriga que assim seja, e temos todas as condições para distribuir credenciais de voto de forma segura por via eletrónica, e nós fizemos recuperação, salvo erro, de 6.000 credenciais de voto. Mandámos cartas e o regulamento exige que vá uma carta com um username num dia, registada com um AR, com aviso de recepção. Passado 3 ou 4 dias enviamos outra carta com a password. Portanto, estão a ver o custo de correio que isto nos traz. Está no regulamento, vamos ter que mudar. Quando temos todos os advogados, nós fazemos certificação digital para a atribuição da assinatura digital, tem um e-mail e tem um telemóvel seguro connosco, que usamos para distribuir credenciais. Não há razão nenhuma para continuarmos a desperdiçar recursos no envio das credenciais por correio. Vai ser o nosso próximo passo. Mas este ato eleitoral com esta plataforma, o que passou para o nosso lado é que é uma plataforma feita que permite ser parametrizável de forma muito rápida. Nós temos 7 conselhos regionais que deviam ter todos feito a primeira eleição em novembro. O Conselho Regional dos Açores não tiveram lista, tivemos que retirar essa eleição da primeira volta e juntá-la com a segunda volta, e foi uma operação que fizeram de um dia para o outro. Vê-se que é uma plataforma concluída, que permite variadíssimas parametrizações, não está a ser desenvolvida à medida que as coisas vão acontecendo. Isso traz-nos grande confiança no Neste processo. momento a plataforma está completamente legitimada, portanto, sim, não é? completamente. Então, aqui chegado, quais são as principais vantagens deste sistema, os seus principais benefícios, quer para os eleitores, quer para a Comissão Eleitoral? Olha, aos eleitores, nós acreditávamos, quando começámos com isto, que a abstenção iria... Nós temos um nível, apesar do voto ser obrigatório, nós temos um nível de abstenção que ronda os 30%. Os 30%. Não baixou. Não baixou. Também reparamos que nós estamos a fazer votações com 3 dias, reparamos que no primeiro dia temos 60% da votação. Portanto, quem quer votar, vota no primeiro dia e depois temos que trabalhar isso. A vantagem é a facilidade de voto, vamos reduzir custos quando deixarmos de fazer a distribuição de credenciais por meio físico e vamos conseguir diminuir a abstenção. Para a Comissão Eleitoral, só tem que se preocupar com fazendo o acompanhamento do projeto até lançarmos a plataforma. Só há questões formais próprias da votação na ordem, não há questões relativas ao ato eleitoral, não há mesas que não abriram, não há mesas que faltam secretários, mesmo a organização das mesas eleitorais que tínhamos, aqui em Lisboa tínhamos 14 tradicionalmente, agora temos uma, porque a figura ainda existe, não precisávamos de ter. Garantimos que toda a gente consegue votar, mesmo que não tenha credenciais de voto, desde que apareça lá no dia. A plataforma da Minsight permite termos umas credenciais agnósticas que são entregues a quem aparecer, invalidando as que tem. Isto são tudo vantagens que o objetivo é dar a possibilidade a toda a gente de votar, sim. E depois os resultados acabarem às 10 da noite é uma vantagem muito grande, é mesmo muito grande. E este tipo de solução que foi aqui implementada na Ordem dos Advogados pode ser escalável para outras empresas, outras organizações, outras indústrias, outras necessidades mesmo? Sim. A nossa plataforma está em constante atualização face às necessidades do mercado em si, face às experiências que vamos tendo em clientes e que vamos tendo consciência de novas funcionalidades ou novas necessidades. A nossa plataforma vai evoluindo, vai acompanhando o mercado. Isso permite-nos, tal como o Luís disse, uma fácil customização e adaptação aos requisitos de cada cliente. Não temos que fazer grandes desenvolvimentos para fazer essas adaptações. E para ter uma ideia, a plataforma que usamos na Ordem dos Advogados é a mesma que utilizamos em eleições que fazemos em países, em confederações, em assembleias que fizemos em grandes clubes de futebol.
Portanto, é de muito fácil adaptabilidade a qualquer indústria, a qualquer mercado, desde que a sua necessidade seja uma eleição, neste caso. Perfeito. Muito bem. Muito obrigado pela partilha de Obrigada. informação Obrigado. e pelo vosso projeto. Obrigado. Obrigada.